Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um módulo de estudos do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. O tema de hoje é o nosso curso de doutrinas bíblicas, aonde nós vamos ver sobre a operação do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo, como nós falamos, curso de doutrinas bíblicas, faz parte do módulo O Sangue de Jesus, e nós vamos ver essa ligação muito interessante, né? Que muitos não conhecem, mas essa ligação do Espírito Santo com o sangue do Senhor Jesus. Nos diz a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Aqui nós já começamos falando sobre o Espírito Santo e vendo algo muito interessante que pouca gente sabe, né? É muito comum nós vemos as pessoas dizendo, não, porque todos são filhos de Deus. E o texto bíblico está nos dizendo aqui que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então aqui já tem um grupo separado daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E isso é um povo separado por Deus para ser dirigido pelo Espírito Santo. Próximo. Os objetivos do nosso módulo, do nosso estudo, é entendermos a missão do Espírito Santo na jornada da Igreja Fiel. O Espírito Santo, o governo do Espírito Santo, é um governo sobre a Igreja Fiel. O cabeça da Igreja é Cristo, mas ele age na vida da Igreja através do Espírito Santo. Por quê? Porque o corpo é um corpo vivo. E a vida que está no corpo é uma vida dada pelo Espírito Santo. Então, a Igreja Fiel, ela é uma igreja viva, porque ela tem o Espírito Santo de Deus operando no corpo. É ele que age, dando vida ao corpo. Nós vamos ver também o Espírito Santo como agente da operação de Deus. Isso é muito importante. Então, nós estamos vendo aqui, logo no início, os objetivos do curso, do nosso estudo, dois itens muito importantes. É de nós sabermos que a Igreja Fiel, e somente ela é dirigida não por grandes homens, não pela razão humana, mas ela é dirigida pelo Espírito Santo. Sempre foi, desde o princípio. E nós vemos lá, na vida dos apóstolos, nós vamos ver no transcorrer do curso, como que o Senhor operou e como o Senhor dirigiu aqueles homens. O Senhor não escolheu homens notáveis, inteligentes, capazes. O Senhor escolheu homens para se sujeitarem a ação do Espírito Santo, ao governo do cabeça, que é Cristo, através do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E o Espírito Santo é o agente de toda a operação de Deus, sempre. Nós vemos lá no início, logo da palavra de Deus, no Gênesis, diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Que coisa maravilhosa, né? Porque lá no início nós vemos isso, que às vezes as pessoas comentam, né? É o mover do Espírito Santo. Então, uma terra sem forma e vazia, e o Espírito Santo começa uma ação. E no Velho Testamento, nós vamos observar que em todo o Velho Testamento, muitas vezes nós olhamos para o Espírito Santo e achamos que o Espírito Santo começou a agir depois de Pentecostes. Mas nós vamos ver que toda a ação de Deus, em todo o tempo, em todas as épocas, ele sempre agiu através do Espírito Santo. Então está lá, no Gênesis, a terra sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia. Então, a ação de mover era do Espírito Santo. E todo o Velho Testamento nós vamos ver o Espírito Santo vindo sobre a vida de um juiz, o Espírito Santo vindo sobre a vida de um rei, o Espírito Santo vindo sobre a vida de um profeta. Então, toda a ação de Deus era através do Espírito Santo, que estava presente no Velho Testamento também, vindo sobre homens para capacitá-los para a obra de Deus,
mas estava presente também muitos símbolos, né? Ali presente no Velho Testamento, o cordeiro, né? O fogo, a água, então como símbolo do Espírito Santo. Então precisamos de guardar esses objetivos. A missão dele é operar na vida da igreja fiel e ele é agente de toda a operação de Deus, sempre foi, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Promessas de envio do Espírito Santo. Os apóstolos tiveram o privilégio de conviver com Jesus. E quando Jesus disse a eles que ele ia partir, eles ficaram muito tristes. Então Jesus consola o coração deles, dizendo para eles que ele enviaria o Espírito Santo. E daí dá para entender a importância do Espírito Santo na vida da igreja. Vocês vão ficar sem Jesus? Como é que não vão ficar sem o Senhor? Era a dúvida deles. Eles disseram, vocês vão ficar sem a presença do Filho, mas vocês vão ficar com o Espírito Santo operando no vosso meio. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Maravilha. Quem enviou o Espírito Santo? Jesus. Ele disse, olha, eu preciso de ir para enviar o Espírito Santo. E se eu não for, ele não virá. Mas ele está dizendo que se ele fosse, eu enviá-lo-ei. Amém? Quem enviou o Espírito Santo? Jesus que enviou o Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. Irmãos, a função do Espírito Santo é essa, é preparar uma igreja. O Senhor Jesus partiu e deixou ao Espírito Santo uma incumbência de agir na vida da igreja, de agir na vida de um povo e de preparar uma igreja para a vinda dele, para aquele que há de vir, para a volta de Jesus. O Espírito Santo ele está preparando a noiva para o encontro com o Cordeiro. E quando a noiva subir, quando a igreja for arrebatada, a missão que foi confiada ao Espírito Santo terminou. Então ele sobe com a igreja para as bodas do Cordeiro. Então ele é o Espírito de verdade que vos guiará em toda a verdade. Então isso tem que ser uma verdade na vida da igreja fiel. Ela tem de ser uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Ela tem de valorizar a voz do Espírito Santo, de conhecer a vontade. E ele não fala de si mesmo. É por isso que muita gente não conhece o Espírito Santo. As pessoas falam muito claramente do Pai, né? O Pai, Deus Filho. Mas quando chega no Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? E o Espírito Santo, nós vamos ver, é uma pessoa da Trindade. Ele faz parte da Trindade. E é maravilhoso, porque ele guia a igreja, mas ele faz morada nos nossos corações. Os servos do Senhor, ele tem o Espírito Santo na sua vida. Ele foi batizado com o Espírito Santo e ele tem o Espírito Santo porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele veio fazer morada no nosso coração. Mas o Espírito Santo não fala dele mesmo. O Espírito Santo fala de Jesus. E é por isso que muita gente não conhece o Espírito Santo, porque ele, o tempo todo, ele mostra a vontade de Jesus, aquilo que o Pai, que é o projeto do Pai, e ele vai revelando, mas ele não fala dele mesmo. E por isso muitos não conhecem essa pessoa maravilhosa que está presente na nossa vida, revelando Jesus à sua igreja. Quando nós falamos no culto, né? O Senhor muitas vezes revela, eu estou presente. Ele está presente porque ele está se revelando através do Espírito Santo. Ele subiu, está à destra de Deus Pai, mas ele está se revelando à sua igreja através do Espírito Santo. Próximo. A Trindade. Então, o Espírito Santo faz parte da Trindade. Há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, verso 4 e 6. Então o texto está nos mostrando que
há um só Deus e Pai, há um só Senhor Jesus Cristo e há um só Espírito. É um só, mas há uma unidade nesse mistério da Trindade, aonde está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá na criação do homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está lá no início do Gênesis. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos, né? Era mais de um. A nossa imagem, a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo. A pessoa do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Então havia um consolador, que era o Senhor Jesus, mas agora Jesus ia rogar ao Pai, como ele disse, ele ia enviar o Espírito Santo. Ele ia rogar ao Pai por isso. E ele nos daria outro consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Por isso que quando a igreja subir, o Espírito Santo sobe com ela, porque ele vai permanecer conosco para sempre. Para sempre. Então, ele é o Consolador. O termo grego, a palavra grega, é Parakletos. Ali, ó, Parakletos, que significa consolador, conselheiro, ajudador, advogado. Então, Jesus está dizendo, olha, eu vos darei outro consolador, eu não estarei presente, mas o Espírito Santo estará presente convosco, vocês não vão ficar órfãos, ele vai ser o vosso conselheiro, como Jesus foi conselheiro, o vosso ajudador, o vosso advogado. A igreja fiel, ela depende do Espírito Santo. Próximo. Então, ainda na missão do Espírito Santo, ele tem a missão de orientar, de ajudar e dirigir os servos no caminho do Senhor de santificação, com o objetivo de levá-los à eternidade. Então, o Pai, na obra de salvação, o Pai é o que elege, né? A eleição é eterna. Antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, nós já estávamos ali eleitos por Deus Pai. Jesus é aquele que se revelou a nós, resgatou a nossa alma e nos chama para a salvação, purificados, lavados pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo, ele realiza a obra de edificação no homem, conduzindo no processo de salvação. Fica muito claro para nós isso daqui naquela experiência de Pedro, né? Pedro, quando fores mais velho, outro te cingirá e te levará por lugares por onde você não ia querer andar. Então, o Espírito Santo é esse, né? Então, o Pai elege, nós conhecemos Jesus, e ali tem o ato da nossa salvação, quando nos entregamos a Jesus, o nosso Salvador, mas agora no caminho, nesse processo de salvação, no caminho, o Espírito Santo vai conduzir, vai cingir a nossa vida e vai nos conduzir. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. João 16, 8, 11. Então vejam bem, o Espírito Santo, na obra da verdadeira salvação, não é alguém que encontrou uma religião, mas a salvação, o Espírito Santo tem um papel importantíssimo ali no processo de salvação, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito interessante, porque o Pai elege e o Espírito Santo começa a preparar o coração do homem, às vezes antes da conversão, né? Algumas coisas nós, depois de convertido, começamos a nos lembrar de alguns acontecimentos, algumas coisas. O Espírito Santo já está preparando a terra para que a boa semente pudesse germinar nela. É ele que convence. Às vezes alguém pensa, né? Eu fui convencido. Você pode ser convencido e ir para uma religião porque alguém te convenceu. Mas salvação é uma experiência com Deus. Quando o Senhor Jesus é revelado a você
através de uma operação do Espírito Santo. Quem te convenceu não foi o pregador, quem te convenceu não foi o hino que você ouviu. A salvação pode acontecer de muitas formas, mas se você é verdadeiramente salvo, a operação foi quem convence é o Espírito Santo. Próximo. Uma grande obra realizada. Então, o Espírito Santo, ele é agente da ação de Deus. É Deus Pai, Deus Filho, operando hoje através do Espírito Santo. Como eu falei, ele operou no Velho Testamento, mas ele está operando hoje também através do Espírito Santo. Os atos do Espírito Santo realizados durante o tempo da igreja primitiva estão registrados no livro de Atos dos Apóstolos. Então, os atos do Espírito Santo, eles estão ali evidentes em Atos dos Apóstolos. Há quem diga, o nome Atos dos Apóstolos não faz parte, não foi inspirado, né? É um nome que se deu ao livro, porque ali tem o início da igreja, aquilo que os apóstolos fizeram no início da igreja. Mas há quem diga, com muita verdade, que o nome mais apropriado seria Atos do Espírito Santo, porque o que você vê ali é um grupo de homens, mulheres, na dependência do Espírito Santo. Toda ação que veio foi através do Espírito Santo. E eu falei lá no início que o Espírito Santo é o agente de toda a operação de Deus. E vejam bem que coisa interessante. Mesmo o Senhor Jesus, quando ele veio como homem, quando ele se fez homem, antes dele iniciar o ministério terreno dele, ele foi ser batizado lá no Rio Jordão e o Espírito Santo veio sobre ele, na forma de pomba. Estão lembrados ali do texto bíblico? O Espírito Santo veio sobre ele. Então vejam que coisa maravilhosa. Inclusive, sobre a vida do Senhor Jesus, repousou o Espírito Santo. Jesus, homem, nem ele dispensou. Não precisa do Espírito Santo, não. Ele estava na dependência do Espírito Santo. E a igreja hoje, que é o corpo de Cristo, ela depende do Espírito Santo também. Em Atos dos Apóstolos, como nós falamos, nós vemos a ação do Espírito Santo o tempo todo, mas vamos citar algumas. No derramamento do Espírito Santo, né? Estavam ali reunidos, esperando na promessa que o Senhor tinha feito a eles, em oração, e veio sobre eles o Espírito Santo. Ouviu-se o som de um vento, né? Não foi um vento, mas ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso, e ali eles foram cheios do Espírito Santo, falaram línguas estranhas. Ali Atos 2:4. Milagres, né? As primeiras salvações antes, Atos 2:37, Pedro ali pregando, chamando o homem ao arrependimento. Que faremos, pois, irmãos? Ele anunciando ali a salvação em Jesus e o Espírito Santo salvando uma grande multidão. A igreja tendo ali naquele início um grande crescimento, vidas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Milagres, né? A cura do coxo em Atos 3:9. Ciência, Ananias e Safira, quando chegam ali diante de Pedro ali para mentir, dizem, olha, vocês estão pensando que vocês estão mentindo ao homem? E Pedro tinha ciência, por quê? Porque ele tinha revelação. O Espírito Santo estava dando conhecimento a ele. Não foi informação que ele colheu, não. Mas o Espírito Santo estava dando ciência a ele e mostrando a ele que Ananias e depois Safira mentiam não a Pedro, mas mentiam ao Espírito Santo. E no crescimento espiritual da igreja, né? Atos 9:31. A verdade é que você vai ver o tempo todo. Atos dos Apóstolos é o tempo todo o Espírito Santo agindo, né? Quando Paulo está ali, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aquilo ali está acontecendo ali naquele tempo da igreja primitiva. E o que era aquilo? Aquilo ali era a ação do Espírito Santo. Paulo, na salvação de Paulo, quando o Senhor está dizendo, olha, este é para mim, Ananias, olha, este é para mim um vaso escolhido. Quem está falando? É o Espírito Santo. Então, essa é a ação do Espírito Santo durante todo o ato dos apóstolos ali, toda a orientação, toda a direção, né? A igreja estava reunida, olha, separa-me a Barnabé e a Paulo para uma obra que eu os tenho chamado, lá na igreja de Antioquia. Quem é que está falando? Quem está dizendo separa-me? O Senhor Jesus através do Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos é a ação do Espírito Santo durante toda
todo o livro, e é a história da igreja primitiva. A igreja primitiva dependia do Espírito Santo, porque a igreja fiel depende. E hoje a igreja fiel continua dependendo do Espírito Santo. Próximo. Nós vamos fazer uma pausa e vamos dar sequência, para não ficar pesado nessa primeira aula, nós daremos sequência ao assunto na nossa próxima aula. Amém? Que todos permaneçam na paz do Senhor.